vamos para a leitura da palavra, a leitura da Bíblia. Você que não tem a lição, primeira carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6, versículo 15 ao 20, e depois Romanos 1, 26 a 28. Vamos estar de pé e fazermos essa leitura. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, do versículo 15. Não sabeis vós que vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e fá-los-ei membros de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que os que se ajuntam com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque foste comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Romanos capítulo 1, do 26 ao 28, é o segundo texto a ser lido. Romanos capítulo 1, do 26 ao 28. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural no contrário à natureza, e semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homem com homem, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro, e com eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou ao seu sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Eterno Deus, nós louvamos o Teu nome, Pai, pela Tua palavra e pedimos a Tua orientação, pedimos a Tua proteção e que possamos compreender Tua palavra e entendermos, Senhor Jesus, os Teus princípios e os valores que norteiam a Tua igreja. Nos dá da Tua proteção, nós oramos em nome de Jesus, meu Deus. Amém. Podeis assentar, Deus nos abençoe e vamos então para a nossa lição de hoje, que está dividida em 3 tópicos. Tópico 1, a revolução sexual. Dentro desse tópico estaremos com alguns subtópicos, que é o novo paradigma para a sexualidade. O 2, a quebra de um tabu. E o segundo tópico trata as principais distorções da sexualidade sadia. Primeiro subtópico, a prática da fornicação. Segundo, adultério não é crime, mas é pecado. Terceiro, homossexualidade, uma contradição da ordem natural. No terceiro tópico, o padrão bíblico para uma sexualidade sadia. Primeiro subtópico, o sexo atende às necessidades da criação. Segundo, o sexo como complementação e satisfação. E terceiro, o pastoreio cristão e a prática homossexual. Essa lição que é dirigida pela CPAD, a lição que está nesse trimestre que trata sobre os ataques contra a Igreja de Cristo. E os assuntos são voltados para as questões das sutilezas de Satanás, assuntos muito interessantes. E o comentário é do pastor José Gonçalves. Lembrando que a CPAD é um órgão oficial das Assembleias de Deus e tem como objetivo nortear a igreja dentro do contexto sagrado, trazendo as lições que nos ensina, que nos rege em nossa caminhada. Aos irmãos de casa, Deus abençoe também, uma boa aula. Deixe aí a sua Bíblia, a sua lição. Quem não tem ainda a lição em casa, adquira, vá numa livraria cristã, uma livraria evangélica, e adquira a lição desse trimestre. Essa que eu falei com você aqui, ó. É do terceiro trimestre de 2022, os ataques contra a Igreja de Cristo.
Queridos, o assunto de hoje é um assunto que eu tenho certeza que em muitos lugares eles não serão tratados. Em muitas igrejas talvez não seja, essa lição tenha sido saltada ou não foi elaborada para a aplicação, Deus abençoe, para a aplicação em virtude do tema e vamos dizer assim, pelo tabu, pelo medo, daquilo que vai gerar internamente e externamente. Mas todos os assuntos bíblicos são necessários para o nosso crescimento, para o nosso conhecimento e para o nosso desenvolvimento. E o assunto de hoje requer de nós a certeza de que o nosso Deus, Ele tem para a humanidade as melhores coisas. Ele tem para a humanidade a alegria, Ele tem para a humanidade coisas grandes, coisas boas, e que foi Deus quem criou o ser humano, foi Deus quem criou o homem, foi Deus quem criou a mulher, e que o sexo ele não deve ser deixado de lado dentro do contexto igreja, apesar de que foi deixado, né? Por muitos anos. Eu estava até dando uma olhada essa semana e percebi que no judaísmo, o judaísmo tratava com mais, vamos dizer assim, com mais facilidade no seio da família o assunto sexo. Se a gente for para os princípios do judaísmo, principalmente para o Pentateuco, para os livros que tratam da questão pessoal, da questão individual das famílias e criação de filhos, você vai ver dentro do judaísmo como eram criados os filhos para a procriação. Os filhos já eram ensinados que ia chegar a hora de casar, ia chegar a hora de dar à luz. O menino era desde novo trabalhado para isso. Você vai notar que o filho de um judeu, ele era já trabalhado o fato da circuncisão. No 8º dia do nascimento, os pais já estavam cuidando da sexualidade dos filhos. No cuidado, na atenção com o menino e com a menina, e que os filhos casavam e davam netos aos seus pais. Então o judaísmo tratava com mais tranquilidade esse assunto. E a religião, eu não digo a igreja, mas a religião, ela criou alguns paradigmas dentro da igreja de Cristo para que esse assunto não fosse tratado. E a maioria de nós que estamos aqui nessa faixa etária e que foi criado dentro da igreja, viveu isso. Primeiro porque nossos pais também tinham um certo tabu. Poucas filhas e poucos filhos que hoje são mães, que hoje são avós, tiveram, vamos dizer assim, sentaram com os seus pais ou seus pais sentaram com eles para tratar do assunto. Então o assunto virou uma barreira dentro das famílias e dentro da igreja. E isso trouxe muitos prejuízos. Por quê? Porque sorrateiramente o inimigo começou a investir contra tudo aquilo que Deus fez para o bem da humanidade. E é isso que nós estamos dentro da lição de hoje, sobre o assunto da sutileza do inimigo quando o assunto é sexualidade. Sutileza é o mesmo que leveza, é o mesmo que finura, algo que não se percebe. E como a lição trata de vários assuntos,
no sentido de sutileza, o de hoje é sobre a banalização do sexo, a banalização de algo que Deus criou. Mas voltando um pouquinho, eu lembro que, eu não estou lembrado assim de detalhes do nome da religião, mas eu conheci uma seita que eles ensinavam que o ser humano ele foi criado por Deus até a cintura, e que da cintura para baixo ele foi uma criação maligna. A religião, olha que ponto chega a religiosidade. Eu não estou lembrado o nome dessa religião, não me lembro, mas eu li um artigo uma época sobre isso. Ela ensinava para as pessoas que Deus criou a metade do homem, que a outra metade foi o maligno quem criou. Isso também é arte do próprio diabo, é a arte do próprio inimigo. Ele se infiltra nos meios justamente da própria religiosidade, para deturpar aquilo que Deus fez puro, santo e bom. Aliás, a Bíblia diz assim, ó, e viu Deus que era bom, tudo quanto Deus fez, desde a obra da sua criação, todas as coisas. E quando o próprio inimigo, o próprio Satanás, ele veio para deturpar aquilo que Deus fez, e você vai lembrar disso no jardim, na história do jardim do Éden, quando através da serpente ele disse para Eva, não foi assim que Deus disse, ou Deus disse para não comer das árvores. Ele veio distorcendo a ideia do ensinamento, a ideia da ordem divina, a ideia das diretrizes de Deus para o homem. Então, em todas as áreas, quando se fala de princípios e valores, o papel do inimigo tem sido distorcer a forma pela qual ela foi criada e orientada, seja nas finanças, seja no trabalho, seja onde for. Há sempre, você vai notar que o mundo, a corrupção, ela se tornou assim tão descaradamente que hoje é matéria de televisão se uma pessoa se tornar honesta. Você já viu essas matérias, né? Ah, uma matéria, olha, nossa, o senhor estava varrendo, um moço estava varrendo a rua e encontrou um pacote, dentro do pacote tinha 10 mil reais e ele entregou. Lá estavam os documentos, o contato da pessoa, e ele encontrou e entregou. Isso tem se tornado um absurdo, parecendo que é uma coisa do outro mundo. Por quê? Porque o homem se perverteu a fazer o erro, a fazer o errado, a fazer o mal. Então, quando alguém faz certo, é tido como um absurdo. E não obstante a tudo isso, tenha certeza que Deus tem guardado um povo na terra, Deus tem guardado um povo neste mundo que continua com os seus princípios e valores norteados pela palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Então, quando o assunto é sexo, e diga-se de passagem, principalmente no culto, quem não já viu alguém levantar isso aí? Quando o assunto é sexo, dentro de uma mensagem, dentro de uma pregação ou dentro do estudo bíblico, hoje está melhorando um pouquinho, tá? Está melhorando. Mas eu já vi gente clamar o sangue de Jesus. Eu já vi gente nunca mais pisar os pés na igreja, porque o pastor ou o palestrante foi tratar sobre um assunto de saúde, e o assunto girava em torno da saúde sexual do homem ou da mulher. Então isso sempre foi um tabu terrível. E por conta disso, por trás das cortinas o diabo ele imperou e sorrateiramente distorceu a verdade. E não tem nada mais parecido com a verdade do que a mentira. Não tem.
ela sempre vem vestida de algumas verdades. E quando é esse assunto, aquilo que se chama de liberalidade, de liberalismo, de ideias, de pensamentos, parece que está certo os pensamentos, parece que é verdade, é mesmo. O homem tem que ser livre, o homem tem que ser escolher o que ele quer da sua vida, o que vale ser feliz. Mas no fundo, tem um pano negro que escraviza o ser humano naquilo que ele aprendeu por essas formas erradas. Então vamos lá. Eu disse há pouco que eu conheci religiões, conheci artigos de religião que diziam que o homem foi criado até a cintura por Deus e da cintura para baixo foi obra maligna. Ok. Conheci também dogmas de algumas igrejas que o ato sexual do casal após teria que ajoelhar-se e pedir perdão a Deus porque cometeram a obra da carne. Então, infelizmente, irmão, existem tantas distorções dentro desse assunto e nós precisamos quebrar essa porcaria, desculpe a palavra, desse tabu miserável que gira em torno desse assunto, para que a igreja venha entender aquilo que é verdade e aquilo que é mentira. Aquilo que é orientação de Deus e aquilo que é sorrateiramente práticas pecaminosas, orientações satânicas. Nós precisamos entender e abrir o nosso coração que é um assunto que não pode se esconder. Tem que ser trabalhado, tem que ser tratado, tem que ser dito. E eu espero que nessa manhã ninguém saia daqui assustado, ninguém saia daqui criticando ou achando que nós estamos tratando de um assunto que é Não, nós precisamos compreender as verdades de Deus e as mentiras do diabo. É isso que nós estamos aqui hoje. O cuidado e a atenção para aquilo que são sutilezas daquilo que a Bíblia chama de porneia, tudo aquilo que é pornográfico, tudo aquilo que é imoral, tudo aquilo que é contrário à obra da natureza, contrário à criação. E quer saber de uma coisa? Tudo aquilo que é feito através de revoluções tem por trás um pano de fundo maligno para que as pessoas acreditem em uma mentira parecida de verdade. Precisamos ter o máximo de cuidado com isso, o máximo com essas coisas. Então, voltando àquilo que eu disse, assim como dentro das religiões foi proibido. Gente, eu estive uma vez em um velório e enquanto algumas pessoas choravam, alguém da família disse assim: e agora? Ele se foi, eles se davam tão bem, eles tinham tanto respeito, eram assim cristãos, tão crentes, tão respeitosos, que eles nunca se viram nu um ao outro. Em nome de uma religião. Olha que ponto o casal chegou. Isso também é pecado. Isso também contraria o plano e a vontade de Deus. Isso também pode ser sorrateiramente uma escravidão do maligno. Olha o testemunho que deram do finado. Ele e a esposa eram tão crentes, tão tementes, se respeitavam tantos que um nunca viu o outro nu. E é antibíblico isso. Também é antibíblico. Eu disse há pouco de uma outra religião que aconselhava os membros, o casal que vivia uma vida perfeita e digna,
após um ato desse, evitarem o ato, mas após um ato desse, se ajoelharem e pedirem perdão. Isso também é antibíblico. Não tem linha para isso. Assim como também é antibíblico a libertinagem. Precisamos entender essas coisas. Precisamos estar abertos para entender qual foi o propósito de Deus para a criação. E nessa lição a abordagem são questões relacionadas a esses assuntos. O destaque é sobre a tal revolução. E a semana passada o professor falou aqui sobre essas revoluções europeias, e principalmente ali por volta dos anos 60. E a principal frase daquela revolução, daquela época era: é proibido proibir. E houve um período, me parece que em 68, que a revolução foi justamente na França. E a ideia era, por conta de haver separação no alojamento de meninos e meninas, de moças e rapazes. A briga foi contra a universidade, para acabar com alojamentos separados. Era para misturar tudo. Por quê? Porque estamos em um novo tempo, um novo mundo. Por quê? Porque tudo quanto a igreja trouxe, tudo quanto aqueles países, eles tiveram princípios judaicos cristãos que norteavam a ideia do casamento, a ideia de casar sem virgem, a ideia de esperar. E essas revoluções, movidas pelos trotskistas e pelos mocistas, traziam essa ideia de libertinagem. E esses movimentos ganharam o mundo. Ganharam o mundo. E chegaram até o Ocidente por meio da arte, por meio do teatro, por meio da música, por meio da televisão, tá? Por meio de filmes. Essa ideia da libertinagem, essa ideia do é proibido proibir. Esses movimentos trouxeram assim um mal danoso ao mundo, tão grande. E se você quiser pesquisar, você coloca essa pesquisa lá, escolha um dia na semana e sente para estudar sobre isso. De onde surgiu essas ideias? Tá? De onde surgiu esses movimentos? E você vai ver que foi ali justamente entre a Ucrânia, a França, aqueles países, e era dentro da ideia marxista, da ideia comunista, da ideia socialista, de liberalismo total, e todo mundo é igual e pode se misturarem, é proibido proibir. A partir daí veio a ideia da briga, a ideia de lutar pelo aborto, a ideia de lutar pela prostituição. E eu tive o desprazer um dia de assistir uma palestra aqui em Feira de Santana, de um professor que eu admirava muito. E quando eu assisti a essa palestra, caiu assim por terra toda a admiração que eu tinha desse camarada em relação ao conhecimento dele em história, em língua portuguesa, etc. E ele tratou justamente disso, que graças a movimentos mundiais, socialistas e comunistas, e aí eu não vou dizer aqui porque eu acho muito feio dizer em rede nacional, né? Dizer rede mundial, e dizer aqui as palavras pejorativas que ele dizia. Foi graças a esses movimentos revolucionários que hoje você é isso, que hoje você, com a idade que você quiser, você pode ser isso, você pode ser aquilo. Mas me deu tanto nojo de ouvir aquele camarada, tanto nojo. Mas essas revoluções não pararam, não. Pensa que parou? Não parou, não. Porque para o mundo se tornou algo tão bom, tão liberal, que quando é ao contrário é motivo de crítica. Tá? Quando é ao contrário é motivo de crítica. Estava conversando com uma pessoa essa semana sobre o atual momento das grandes universidades, onde se você chegar e você dizer que você é dessa linha dos movimentos do é proibido proibir, você é aplaudido.
Mas se você disser que é da linha conservadora, dos princípios e valores, você é ridicularizado lá dentro. Agora, a semana passada nós ministramos assim: e que igreja somos nós? O que é que nós cremos? Nós cremos na revolução, nas revoluções dos anos 60, ali em Paris, França, Ucrânia, etc. Ou nós continuamos com a palavra, com a Bíblia? Qual é melhor para nós? Aquilo que nos orienta ao céu, ao perdão e à vida eterna, ou aquilo que simplesmente é uma revolução mundial para liberar a humanidade, tornar-se a humanidade solta com a libertinagem, sem culpa, sem falha, sem erro para nada, para que a pessoa se sinta inculpável e faça o que bem quiser. Que igreja então somos nós? Dizer, não, foi necessário essas lutas e eles estão certos. Ou nós estamos aqui crendo, ou continuando crendo, que a palavra de Deus é a pura verdade para conduzir a humanidade. Nós precisamos entender isso. Esses movimentos provocou grandes mudanças na forma com que a sexualidade era vista e praticada no Ocidente. Práticas antivistas como pecaminosas e até mesmo criminosas passaram a ser tratadas com naturalidade e normalidade. Tá? A revolução sexual, primeiro ponto da lição, primeiro tópico, que traz o primeiro subtópico, um novo paradigma. O paradigma judaico-cristão moldou a cultura ocidental durante séculos. Dentro desse modelo cultural, os valores morais prevalecentes eram aqueles extraídos da Bíblia ou inferidos a partir dela. Nesse aspecto, a sexualidade humana era vista como algo sagrado e que, portanto, deveria ser exercida dentro dos parâmetros estabelecidos por esse modelo. Dessa forma, as relações sexuais deveriam ser heterossexuais e monogâmicas, não sendo consideradas normais ou aceitas nenhuma outra forma de expressão sexual, com base em Gênesis 1:27. Havia, portanto, uma visão conservadora sobre a forma como a sexualidade deveria se expressar. Eu citei há pouco que essa ideia, nos países europeus, era considerado, portanto, orientadas tanto para a família quanto para a igreja e para toda a sociedade. A partir dessas mudanças, voltando aqui um pouquinho, em todas as épocas houve abusos, em todas as épocas do mundo houve casos escandalosos, em todas as épocas do mundo houve liberalismo, houve coisas assim que a Bíblia mostra alguns casos do Antigo Testamento que é ridículo, desde muitos anos que existe, tá? Desde muitos anos que existe tudo isso, toda essa imoralidade, indecência, etc. Só que essas revoluções veio trazer para a cabeça da humanidade a ideia de não haver culpa nisso, que isso era apenas ato religioso, que isso não passava de ignorância. E até hoje, eles continuam dizendo isso, que nada, você é um quadrado, você é um ultrapassado, isso não tem nada a ver, Deus quer alegria. Então, toca o barco, faz o que tu quiser, tá? Faz o que der na teia, o que você inventar de ser, seja, acabou. É isso que a orientação da libertinagem ensina. Porém, a Bíblia nos diz o que é melhor para nós. E a Bíblia diz que a melhor coisa e ponto de vista nosso é o temor a Deus, porque é o princípio da sabedoria. E quem teme a Deus foge de tudo aquilo que contraria o plano e o propósito de Deus, de não errar o alvo, tá? Não errar o alvo. Essas doutrinas, eu não tenho dúvida que elas têm toda a aceitação por parte daqueles que são incrédulos às Escrituras. E deixa eu te falar, conheço gente que se diz cristão, que estão dentro de igrejas
e que prefere dar valor aos movimentos de revolução e pregam até essa liberdade. E eles acreditam que a Bíblia é arcaica. Não é só lá fora que diz isso, não. Já existe palestrante dentro das igrejas ensinando que a Bíblia foi escrita em um período que tudo era proibido e que hoje nós precisamos entender que o mundo mudou. E eu entendo que o mundo mudou. Mas a Bíblia diz, eu creio, que Deus continua o mesmo ontem, mesmo hoje e o mesmo para sempre. E quem é puro, purifique-se mais ainda. Essa é a palavra do Senhor, tá? Então, a partir dos anos 60, o Ocidente passou por essas mudanças, e com a chegada da contracultura, a chegada desses movimentos, das músicas, a chegada dessas ideologias, dessas mudanças, isso trouxe um mal muito sério. E aí, o outro lado também, como eu disse no início, praticou um mal muito sério, que foi dizer que esses assuntos não eram para ser tratado dentro da igreja. E aí o que acontece é que sorrateiramente o inimigo passou a enganar muita gente. E outra coisa, o sentimento de culpa até hoje está na vida de muitos cristãos, que pelo assunto ser um assunto muito medroso ou assustador, fez com que aqueles que erraram em algum ponto ficassem com medo de Deus e com medo da sua igreja. Porque eu vou te falar uma coisa, sempre foi mal tratado esse assunto, sempre foi silencioso essa pauta, sempre foi silenciosa. E quantas pessoas até hoje carregam medo de Deus pelas falhas dentro dessa área e nunca conversaram com ninguém, e tem medo de Deus nunca ter lhe perdoado até. É outro perigo muito grande. A igreja, o conselho ministerial, os pastores, as lideranças precisam estar com o coração aberto para compreender e entender essas pessoas que viveram a culpa pelo fato de não entender o assunto, de terem falhado, de terem pecado, e o medo de Deus e o medo da religião. Isso precisa ser trabalhado ainda hoje, tá? Os historiadores observam, por exemplo, que a contracepção, a nudez em público e essas formas alternativas de sexualidade, bem como a legalização do aborto, foram fenômenos que começaram a ganhar força nas sociedades ocidentais a partir dos anos 60, dessa nova forma de sexualidade, conforme definida pelo cristianismo, passou a ser considerada um tabu a ser quebrado. Tá? E aí os nossos jovens que não tinham acesso ao assunto na igreja, eles iam ter acesso do assunto na escola, na faculdade, na universidade, só que de uma maneira distorcida. Então, a luta deveria ser de todos nós, de toda a igreja de Cristo, desde muitos anos, para se tratar de um assunto não como libertinagem, mas como princípio de vida. Gente, uma hora vai chegar, um momento vai chegar. Criar um filho sem ensinar, sem tratar isso, ora, vai chegar a hora que ele vai praticar. E o que é preciso é essa abertura da Bíblia, porque não tem segredo aqui dentro. Ou tem, pastor Zé? Não tem segredo.
Tudo que você precisa para ensinar os seus filhos a respeito de pureza sexual está aqui. Tudo que precisa para vivermos uma vida de plenitude diante de Deus está aqui nas Escrituras. A Bíblia não é omissa, não. Somos nós, a religião, que é omissa aos assuntos. Mas é necessário tratar antes que o inimigo venha derrubar, antes que o inimigo venha destruir muitas pessoas que por falta de conhecimento do assunto venham a deslizar na caminhada. Então é necessário, faz sentido. A briga agora é o contrário. Vou aí agora, pastor Jonatas. A briga agora é o contrário. Se nós estivéssemos em campo desde o início da igreja, tratando desses assuntos, nós estávamos continuamente tratando e preparando. Era mais fácil enfrentar os problemas internos. Só que o problema agora estendeu. O problema agora é externo. Você tem que enfrentar o que vem de contraponto a nós, através, principalmente hoje com as mídias sociais e o avanço da internet. Principalmente hoje. E precisamos ter o máximo de cuidado com os filhos, com os netos. Porque o fato de uma criança estar com o celular na mão, ele pode estar vendo coisas que venha causar nele um despertar para a libertinagem, tá? Então a briga da igreja agora, ou a luta, vamos dizer, a luta da igreja agora, é para contrapor, além de ensinar internamente, agora contrapor aquilo que foi há muito tempo deixado de lado e que a sociedade anterior, a sociedade pós-moderna, comprou a luta para praticar de uma forma totalmente contrária às verdades de Deus. Agora a luta é maior. Queridos, a paz do Senhor. Eu quero só fazer um adendo rapidinho aqui, porque a gente está no ponto 1 falando sobre a revolução sexual e o pastor Zé Luiz bem trabalhou aqui 2 pontos, que foi o novo paradigma da sexualidade e o ponto 2 foi a quebra de tabu. Isso. Mas tem uma coisa que a lição não traz, mas que eu acho que é imprescindível a gente falar aqui nessa manhã. Principalmente nesse ponto 2 que fala sobre a quebra de um tabu. A gente vê a sociedade secular se organizando para de fato contestar a verdade bíblica. Quer dizer, não apenas contestar, mas destruir uma verdade bíblica. E tem uma instituição, vou chamar assim, que cumpre um papel que eu posso dizer mais do que mundano, leviano, que é a estrutura do feminismo. Por que eu quero ressaltar isso aqui? Uma das pensadoras do feminismo moderno, Simone de Beauvoir, acho que é assim que fala a pronúncia em francês, Simone de Beauvoir, ela, no livro Segundo Sexo, pastor, ela faz um levantamento onde ela discute a feminilidade, combatendo o que ela chama do machismo, mas o que a gente percebe, porque tem uma fala do feminismo que dizem que é a luta das mulheres pela igualdade. Mas quando a gente passa a estudar o feminismo e ler sobre o pensamento, a filosofia das escritoras e pensadoras do feminismo, a gente percebe que não é uma luta por igualdade. A gente percebe que é uma guerra de sexos e que não é que o grupo, né, do feminismo, elas estão buscando igualdade para com os homens. Na verdade, elas querem ter direito à libertinagem que os homens sempre tiveram. Então, não é uma busca por uma igualdade apenas salarial ou de um posicionamento social. Na verdade, é uma busca para ter a mesma libertinagem, ter acesso e ter como é que eu posso dizer, pastor? Terem a legalidade, por assim dizer, para fazer as mesmas atrocidades que os homens fizeram ao longo da história. Mas olha só,
Nesse período aí da década de 50, década de 60 e o que é chamada do feminismo moderno, a gente tem um peso, um trabalho muito grande justamente de desestruturação do que a gente conhece como sexo masculino e sexo feminino. A gente encontra também uma subversão agora de como cada um desses indivíduos de determinado sexo deve se comportar. E a própria Simone de Beauvoir, ela diz que nenhuma mulher nasce mulher. Ela é feita mulher. É como se ser homem ou ser mulher fosse, na verdade, uma questão de imposição e não de natureza. E aí, quando a gente para pensar que tudo, como ela coloca, está ligado à criação que você teve e ao que lhe ensinaram, então ela diz o seguinte: se a gente muda a criação e a educação, a gente muda também o indivíduo. Aí, nesse ponto, pastor, a gente começa a ver uma sociedade se reestruturando, se organizando de um jeito que a gente pode até chamar de diabólico, para simplesmente desconstruir a identidade que nós deveríamos ter em Cristo. Então, aqui na lição não aborda, mas muito do que a gente vê hoje, dessa imoralidade sexual, da banalização do sexo, da sexualidade fora do casamento e de outros tipos de sexualidade que foram se desenvolvendo, a gente tem um boom grande justamente nesse período. Obrigado, pastor. Obrigado por acrescentar essa ideia do feminismo, que é tão cruel quanto o machismo, né? Mesma coisa. E falando nesse aspecto, a ideia principal de tudo isso não é a liberdade, é a libertinagem, tá? É a libertinagem. E essa palavra ser livre, não é ser livre de uma escravidão, não é ser livre de um movimento, não é ser livre de uma cultura. É ser livre no sentido de não sentir culpa. Pecar e acabou, tá? Tá aí, você pode fazer o que você bem quiser. A ideia desse legalismo, aliás, aquilo que eles chamam de, vamos dizer assim, de liberdade, parece mais com legalismo. Por quê? Porque se você contrapõe a essa ideia, você é tido como um ignorante. Você parece ser de outro sistema, de outro planeta. Você nem parece ser da Terra, tá? Para eles você é extraterrestre se você contrapõe a essa ideia. Então lá já tornou um legalismo. Ou é assim ou não é. Tornou-se um legalismo em vez de liberdade. Ok? Nessa questão de quebra de tabu, para nós, aquilo que nós chamamos de quebra de tabu, é o assunto ser trabalhado e tratado, colocado na mesa, aquilo que as Escrituras dizem. Para eles, a quebra de tabu era contrapor o que a igreja sempre ensinou, de santidade pelo seu corpo, pela sua alma, porque a Bíblia é bem clara nesse aspecto sobre a sexualidade e sobre a vida humana. Essas distorções veio geralmente com redundância e tudo, para distorcer aquilo que Deus criou, tá? É mais ou menos assim. Bom, o Criador criou assim, mas ele criou errado. Então nós vamos fazer do nosso jeito. Lembra da Torre de Babel? A Torre de Babel. Todo mundo falava a mesma língua. Só não me pergunte que língua era, viu? Tá? Mas toda a terra falava a mesma língua. Aí disseram, esse negócio está errado. Então nós vamos fazer o seguinte: esse negócio se espalhar na terra não está certo não. Vamos fazer uma cidade, construir uma torre e vamos morar todo mundo aqui. E a ideia de Deus não era essa. A ideia de Deus sempre foi a de encher a terra, povoar a terra. E quando resolveram criar ali uma única cidade e o domínio, a ideia da torre, cuja torre topasse no céu, não era apenas a questão de altura, mas de domínio. Aí foi onde Deus veio e trouxe a confusão das línguas, tá? A confusão das línguas, e tiveram que se espalhar. Mas é mais ou menos isso. É mais ou menos a ideia do construtor. O engenheiro vem aqui, coloca as colunas, coloca as vigas, tudo no lugar, mas de repente o dono da casa cisma em cortar uma parede daquela no lugar que não devia, e aí coloca a casa em ruína, corre o risco. E quantos edifícios tem até desmoronado justamente pelo fato de mexer nas principais colunas. O que Satanás quer é mexer na coluna de estrutura de Deus, que é eu e você, feito imagem e semelhança dele, tá? Contrapor a Deus, ok? Vamos lá, a revolução
desses movimentos, a partir dos anos 80, cresce com a indústria pornográfica, e a relação sexual antes do casamento torna-se uma prática cada vez mais aceita. Sentindo a pressão social e cultural, muitos dentre os evangélicos passam a fazer concessões a essa nova moralidade. A relação sexual entre pessoas solteiras, o relacionamento extraconjugal e a homossexualidade passaram a ser visto com mais naturalidade, tolerância, tá? E o que é o contrário é chamado de intolerância. Você é um intolerante, tá? Intolerante. Não resta dúvida, eu vou repetir, hoje não dá tempo a gente tratar desse assunto, não dá tempo a gente trabalhar esse assunto e ficar tão claro. O correto seria a igreja continuar a estudar sobre isso, continuar a trabalhar esse aspecto, para preparar a igreja contra todas essas revoluções que veio no sentido de quebrar tabu. Não era quebrar tabu coisa nenhuma. Vou repetir, quebrar tabu é isso que nós estamos fazendo, de trazer o assunto sobre sexo para dentro do culto, da escola bíblica. O tabu, o medo. Aqui era quebra de paradigmas, de princípios e de valores. Esses movimentos sempre pensaram nisso. Revolução. Gente, me perdoe, tá? A minha ignorância. Mas eu preciso entender o que trouxe de benefício até hoje. Claro, teve alguns que sim, alguns, mas a maioria desses movimentos foi mais para impregnar uma doutrina contrária ao plano de Deus, tá? Essas doutrinas, esses ensinos, esses ismos, para trazer legalismo, para trazer esses ensinos que para eles é quebrar tabu, mas na verdade é para distorcer a ideia, o plano divino. E eu vou repetir, a religião trouxe muitos males. A religiosidade ensinou muita coisa contrária às escrituras quando o assunto é sexo. Eu já falei aqui de alguns pontos. Assim como esses movimentos trouxe também assuntos que extrapola tudo aquilo que é plano e propósito de Deus para a vida de um jovem, para a vida de uma moça, para a vida de um rapaz, para a vida de uma família. E olha, quer ver o que é algazarra? Esses programas de televisão onde tem plateia e quando aparece um entrevistado, um convidado entrevistado que é cristão, e ele diz que está esperando o casamento para o seu primeiro ato sexual. Gente, é uma vaia, é um absurdo, é uma nojeira. Para eles isso é coisa do homem da caverna ainda. É terrível isso, é esquisito. Pastor Disney. Paz, Senhor, irmãos. Eu queria pedir ao pastor, se puder, que comente a parte B de 1 Coríntios 6. Eu tenho visto, inclusive essa semana vi comentário de pessoas de dentro da igreja tentando usar essa parte para fundar esse texto aqui, para fundamentar a união, a conjunção carnal como uma forma de casamento. Falando da questão da união estável, e falando da questão da união estável, e tentando desvalorizar a questão da importância do casamento, não é? A relação, justificar a relação sexual fora do casamento, que vai descambar naquilo que a gente está estudando aqui, da fornicação e adultério. Vi pessoas de dentro da igreja, inclusive liderança, usando esse texto aqui e tentando argumentar que a conjunção carnal já estabelecia um casamento. Como seria uma relativização do casamento. O versículo 16, né? Do versículo 16. É como eu estou dizendo, querido, se a gente for tratar desse assunto, é pano para manga, é um assunto muito amplo. O versículo 16, ou não sabeis que o que se ajunta com uma meretriz, faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne. Paulo falando aos coríntios, a igreja de Corinto, irmão, a Bíblia diz que era uma igreja que nenhum dom faltava, mas tinha uns probleminhas muito sérios. Dentro da igreja tinha enteado, mantendo relação sexual
com a madrasta. Tinha parentes bem chegados de sangue convivendo junto. Estava uma verdadeira baderna. O irmão Disney trouxe um assunto aqui, que esse assunto ele vai diretamente também ao plano jurídico e cívico de qualquer povo. Eu precisaria, irmão Disney, nós precisaríamos sentar em uma mesa ou colocar em uma mesa assuntos do aspecto que muitas famílias foram construídas e constituídas em épocas passadas sem ter a presença de um juiz. Não sei se é esse assunto. Está dentro desse assunto? Sem ter a presença de um juiz ou de um sacerdote. Construíram famílias, foram fidedignos um ao outro, tiveram filhos e netos. Eles estavam ou não aprovados por Deus? É esse assunto? Está aí o assunto. E agora? Eles viveram uma época em que não tiveram a presença de um juiz, não teve a presença de um sacerdote, as famílias se reuniram e casaram o filho de um com a filha da outra família, e eles foram fiéis até que a morte os separasse e construíram filhos e filhas. Isso está dentro do ato da prostituição ou dentro do ato de uma família constituída? Eis a questão. O senhor me colocou aqui vai gerar problemas aí na internet, viu? A resposta vai ser pesada. E agora? Eles não tinham a presença de ninguém da área jurídica nem cívica, mas somente das bênçãos dos pais. Viviam a milhares de quilômetros de uma jurisdição. Os pais os abençoou e decretaram que estavam casados. E eles estavam diante de Deus casados sim, senhores. Tá? Estavam casados sim. Não estavam dentro daquilo que se chama de prostituição, não. Nem do adultério. Eles foram fiéis. E eu conheci pessoas que casaram por volta dos anos 30, dos anos 20, com a ausência de tudo isso, mas com a presença do Eterno. Foram tão fiéis um ao outro, muito mais do que alguns que hoje têm a legalização da lei. É por aí? Para finalizar a questão de se a conjunção carnal nos dias de hoje, dentro da nossa conjuntura, e falando dentro da ordem da Bíblia, se a conjunção carnal oficializa, se traz a bênção de Deus, se respalda tudo que a gente tem aprendido na Bíblia. Não é a conjunção carnal. Olha só, gente, o sexo se banalizou tanto. Como é que eu posso dizer isso de uma forma bem clara? Que hoje se faz sexo por dinheiro, se faz sexo por brincadeira, se faz sexo por apostas, se faz sexo por tudo. Não tinha um programa de TV Topa Tudo por dinheiro? Hoje é Topa Tudo pelo sexo. A prática do sexo se tornou tão esculachada, e esse não era o propósito de Deus. O propósito de Deus era para a procriação e para a felicidade do casal, tá? Então, conjunção carnal não legaliza, tá? Não legaliza de jeito nenhum. E infelizmente tem muita gente vivendo e nessa onda desse legalismo ou dessa libertinagem, e precisa se ajustar, né? Diante de Deus. Precisa se ajustar. As principais distorções, e o relógio está quase mandando parar. E olha, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, bem rápido, tá? Cuidado com o que vocês ouvem e assistem na internet hoje em dia, em relação a qualquer assunto de fé e sobre esses assuntos, tá? Tem uns malucos aí que são verdadeiros libertinos. A ideia deles, eles colocam a Bíblia na mesa e distorcem tudo, e que Deus quer a procriação a qualquer custo. Chegam a dizer isso. O importante é procriar, e o importante é você se sentir feliz. Está uma nojeira, tá? Está uma nojeira. É aquilo que eu sempre digo.
Os dois extremos são perigosos: a libertinagem ou a ideia do tabu total. Tabu total, tá? Aquilo que a própria religião... Me lembrei agora de uma cidade bem conhecida aqui na Bahia, que há pouco tempo atrás houve um problema seríssimo em uma igreja, porque passou por lá um pastor e ele disse que na semana da Santa Ceia os casais não podiam nem encostar um no outro, quanto mais viver a vida de prazer, de paz. Está entendendo? Isso é aberração, não está na Bíblia, não existe. Isso também não existe. Privar a família de participar da ceia, caso isso acontecesse. Ou privar da vida a dois, por conta do banquete da ceia do Senhor. Distorções terríveis em relação àquilo que Deus formou, que Deus criou. Tópico 2, as principais distorções da sexualidade. Primeiro, a prática da fornicação. No contexto evangélico, o termo fornicação passou a ser entendido como uma prática não aceita e reprovável, que é realizado por pessoas solteiras, sem compromisso de vida a dois, sem compromisso de uma família. Praticar por praticar. Está com sede? Bebeu água. Está mais ou menos assim. Deu hora do almoço, almoçar. Então deu vontade de fazer sexo, foi lá e fez. E não é isso. Entre pessoas solteiras. O nome disso é fornicação. E olha, deixa eu falar uma coisa. Continua sendo e será até que Jesus volte, tá? Fornicação não mudou de nome não. Continua sendo fornicação, tá bom? O termo grego usado no Novo Testamento é porneia, que dá origem às palavras cunhadas da língua portuguesa, como pornografia. Possui um sentido mais amplo, significa qualquer tipo de ato sexual considerado pecaminoso, incluindo adultério, prostituição, impureza e fornicação. Na verdade, porneia classifica as palavras prostituição e fornicação como sinônimas. Em 1 Coríntios 6,18, Paulo usa o termo com sentidos de fornicação e prostituição, considerando como prática pecaminosa e extremamente maléfica para a vida cristã. Imagine o trabalho que Paulo teve numa igreja grega. Porque os gregos, irmão, sinceramente, naquela época, os gregos já viviam uma revolução. Tinha templos e mais templos, e o culto era oferecer-se o corpo diante do altar, diante dos deuses. Cultuar diante dos deuses era a prática sexual perante o altar. Então, fundaram a igreja naquela época, na Grécia, na cidade de Corinto, e doutrinar essa igreja com os princípios cristãos, judaico-cristão, foi Paulo. Porque eu vou te dizer, viu? Deus sabe preparar cada um para cada missão, porque não foi tarefa fácil desconstruir aquilo que estava na mentalidade do povo grego, tá? Adultério, segundo o subtópico do 2, não é crime, mas é pecado. O adultério já foi considerado crime pela legislação brasileira, até a revogação da lei que o regulamentava. Hoje não é considerado mais um crime. Contudo, à luz da Bíblia, não deixou de ser pecado. Olha, é o seguinte, deixa eu falar uma coisa aqui. Está vendo isso aqui? Não mudou, não. Aquilo que foi, é e continuará sendo, ou o homem aceite ou não. Quer viver para Deus? Aceita o que está aqui. Eu sei que alguém está perguntando aí, ó. Mas antigamente não era pecado não vestir tal roupa, antigamente não era pecado usar maquiagem, antigamente não era pecado fazer isso, porque hoje não é mais, porque nunca foi. Havia má interpretação daquilo que era outra coisa, privava o cristão do que a graça nunca disse nada sobre. Agora, costumes são locais e passageiro.
passageiro, não é da Trindade não, irmão, está certinho. Doutrina é eterna e universal, não muda aqui nem com revoluções de países nenhum. Vai continuar sendo doutrina. Os princípios bíblicos que norteiam uma família, que norteia o homem, que norteia a mulher, que norteia a igreja, que te prepara para a salvação, para o perdão, para a graça, para o arrependimento, para a fé, para a comunhão com Deus, para a regeneração, para a santificação, continua. Esses princípios estão ativos, são bíblicos, são criados por Deus para a salvação e vida eterna, não vai mudar nunca. Não adianta criarem leis de legalização do aborto, porque aborto continua sendo pecado. Tá? Não adianta. Agora, é necessário, vou repetir, a igreja sentar-se para estudar tudo isso, colocar na mesa e tratar e cuidar dessas pessoas que vêm para dentro da igreja precisando de ajuda. Chega! Estamos vivendo uma era em que nós precisamos compreender que todas as almas precisam ser tratadas, trabalhadas e libertas. E para libertar pessoas, a igreja foi fundada e criada para isso, tá? Para libertar o oprimido, o escravo do pecado. E nós precisamos tratar essas pessoas. E eu conheci um período que se chegasse uma pessoa na igreja que não fosse muito bem falado na cidade, os cristãos só faltava fazer assim. Mas era mais ou menos assim, ó. Sangue de Jesus tem poder. Meu Deus do céu, entrou na igreja o cão. Jesus, repreende o Satanás. Como que as pessoas fossem o próprio Satanás. E as pessoas estavam chegando na igreja precisando de abraço, precisando de carinho, precisando do perdão de Deus, precisando do acolhimento. E muitos, eu não estou generalizando aqui, mas muitas igrejas fez colocar de porta fora. Lembrei de um culto que eu estava em determinada cidade, onde um camarada, ele não estava muito bem. Ele estava assim... Ele olhava, por exemplo, se ele estivesse aqui e olhasse para o irmão Osni, ele ia ver dois. Estava vendo assim um negócio meio trabalhado. Estava, ele não estava bom não. Sabe o que a pessoa responsável pela igreja disse? Vá-se embora, que aqui não é seu lugar não. O senhor saiu assim, ó. Meio trumpicando, mas foi mandado embora de dentro da igreja. Se um ébrio foi mandado embora de dentro da igreja, imagina uma pessoa que tinha sua índole duvidosa, ou vivia numa prática contrária a Deus, e talvez chegou na igreja naquele dia precisando de Jesus. E eu presenciei cenas como esta. Se você olhar para a pessoa, saber quem é. Conheço essa pessoa, glória a Deus, entrou na igreja. E quem estava sentado em volta, excomungar, a ponto da pessoa sentir que ela não era bem-vinda naquele lugar. E nunca mais retornar. Eu vi uma cena que eu passei... No primeiro ano que eu cheguei em uma determinada cidade, uma cena dessa, uma jovem que tinha uma vida contrária à palavra de Deus, e ela chegou no culto e sentou. Mas irmão, tinha umas duas abençoadas perto, e começou a clamar: o sangue de Jesus te repreenda, Satanás. Eu passei 15 anos nessa cidade e nunca mais essa pessoa foi na igreja. Talvez, se as pessoas tivessem sentado do lado dela, abraçado e apresentado o rei da cruz, essa pessoa teria sido salva. Mas eu quero crer que em algum lugar ela encontrou Jesus como Salvador. E Jesus, quando olha para um pecador, ele tem um sorriso tão lindo e diz assim: não peca mais não, vai em paz.
A questão não é aceitar as revoluções para a liberação do pecado. A questão é aceitar Jesus como Salvador e anunciá-lo para a libertação de outros pecadores. Aleluia. E o assunto do momento? Tem gente com a lição na mão longe. O professor vai falar do subtópico 3. Estamos transmitindo? Vamos falar sim. Vocês me jogaram uma lição boa na mão, né, velho? Ai, ai. Ai, ai. Mas eu não fugi não, tá? Fugi não. Jesus me deu graça. O assunto é melindroso. Subtópico 3, homossexualidade. A ideia da religião é ridicularizar a pessoa que vive na prática. A ideia do liberalismo é fazer você engolir de qualquer jeito a ideia de aceitação do assunto. Mas para Jesus é assim: vem, filho, vem até mim que eu te liberto. E existe, há quem não acredite, mas Jesus liberta sim. Me perguntaram esses dias sobre isso. Eu disse, gente, eu tenho conhecidos próximos dentro da família que vivem uma vida assim. A Bíblia é contrária. Mas essas pessoas precisam ser cuidadas, abraçadas, porque eles precisam de Jesus do mesmo jeito que eu e que você, tá? A igreja precisa entender, e esse assunto aqui, os cristãos, ele tem na Bíblia a sua regra de fé, compreendem a homossexualidade como um comportamento adquirido e não como um determinismo biológico. Já está comprovado. E aqui o escritor trouxe um assunto interessante sobre gêmeos, no caso de 2 gêmeos idênticos, onde um se tornou homossexual, o outro não. Então não é biológico, senão os dois seriam. É comportamento. O comportamento não pode, é antibíblico. Mas a alma, ela foi feita pelo Criador, ele tem um valor. Assim como eu precisaria ter um dia encontrado com Jesus e preciso dele até a minha morte, todas as outras pessoas precisam, e essas pessoas precisam ser trabalhadas, tratadas. Os cristãos conservadores que amam a palavra de Deus e o corpo de Cristo entendem que a reprovação da prática homossexual se dá por conta de ser contrária à ordem natural da criação, conforme registrado na Bíblia, e não um fruto de preconceito. Quem não já trabalhou numa empresa onde tem amigos assim, colegas de trabalho? É um ser humano. O que precisa ser tratado é o comportamento e não a alma. E aí a pergunta: como você trata o seu amigo que tem esse comportamento? E quando o assunto é Bíblia, você diz a verdade para ele? Ou você acha que não deve dizer a verdade para ele? Fato é que as escrituras não mudam, e desde a sua primeira profecia até hoje, todas elas têm se cumprido. A Bíblia é a verdade, tá? A Bíblia é a verdade, é a palavra de Deus. Nós precisamos entender, amar as pessoas e tratar esse assunto com leveza, não com sutileza, mas com tranquilidade, gente. Com tranquilidade, com amor. Tratar esse assunto não com naturalidade, porque é contrário à natureza, mas por amor de Deus, pai e mãe, se isso acontecer na sua casa, não bota o teu filho porta fora não, tá? Não expulsa o teu filho de casa não, tá? Se ele tivesse ser expulso, Deus tinha o permitido, não teria permitido ele viver. Cuida, é teu filho, ampara, zela, ama.
porque Jesus vai ter um encontro com ele e vai abençoar de tal forma que você vai ter o privilégio de dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. O padrão bíblico para a sexualidade sadia, e os minutos se foram. Primeiro subtópico, o sexo atende à necessidade da criação. A ordem de Deus foi: crescei e multiplicai. Tá? Crescei e multiplicai. Deus disse para o primeiro casal: enchei a terra. Sem a procriação não haveria a perpetuação da espécie humana. O sexo, portanto, atende à necessidade premente da criação. O sexo como complementação e satisfação. Além da procriação, o sexo deve atender à necessidade de complementação e satisfação. A Bíblia não condena a prática sexual quando ela é experienciada dentro dos limites que o Criador estipulou. Mateus 19:5. O casamento, a maneira que o Criador deixou para guardar o casal contra as mais diferentes formas de impureza, como fornicação, adultério, homossexualidade, foi o sexo praticado dentro da esfera do casamento monogâmico e hétero. Contudo, convém dizer que o sexo no casamento não deve ser visto como um fardo, mas como um espaço no qual um se completa no outro. Também não deve ser visto como um dever, uma obrigação, uma coisa mecânica, mas deve ser por amor, por alegria, tá? O pastoreio cristão é o terceiro, e aqui a gente encerra. O pastoreio cristão e a prática homossexual, mesmo reprovando o comportamento homossexual por ser incompatível com os valores cristãos, a igreja não deve de forma alguma deixar de enxergar a pessoa do homossexual como alguém que foi feito à imagem e semelhança de Deus. O assunto é grande, o assunto é vasto, o tempo é curto e a mente de muita gente ainda está fechada para entender ou para aceitar a ideia de discutirmos esse assunto, tá? Muita gente ainda continua com a ideia fechada de não discutirmos esse assunto dentro das Sagradas Escrituras, que isso é feio, é banal, mas não. As coisas que Deus criou, todas elas são puras. O homem que se distanciou dos princípios e do norte pelo qual Deus afirmou. Que Deus nos livre, que Deus nos guarde de qualquer que seja prática que venha nos causar pecado e imoralidade. Que Deus venha nos guardar. Mas deixa eu trazer uma palavra para alguém nessa manhã. Se você caiu em algum momento, fiel é Deus para te levantar e para te fazer caminhar de novo. Não se assuste pelo fato da sua queda, mas se alegre pelo fato da mão estendida de Deus na sua vida. Deus nos guarde, irmãos. Deus nos livre de todo mal, até que Jesus volte. E Deus prepare o nosso coração e a nossa mente, para que esse assunto seja discutido e trabalhado, para ganharmos almas para o reino dos céus. Amém? Deus abençoe. Encerro assim esse momento e não o assunto, tá? Vamos nos preparar aí para breve termos congressos e seminários que venham tratar desse assunto, que para muita gente ainda é um absurdo, mas absurdos são as sutilezas que o diabo tem usado para destruir famílias, pessoas e destruir o ser humano, imagem e semelhança do nosso Criador.